Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Então o que é esse programa aqui? Todos os domingos, né, aqui você chega de manhã, às vezes a gente consegue postar até no sábado à noite para ficar mais atual, você vem aqui e vê tudo o que aconteceu no mercado financeiro na semana inteira, nos 5 dias ali de mercado, né, de segunda a sexta-feira. É um programa super legal porque você consegue se manter informado com os fatos mais relevantes de uma vez só. Lembrando que a gente também aborda todos os resultados trimestrais aqui da Bolsa de Valores. A gente consegue cobrir quase todos, pelo menos os mais importantes ali, 90% dos resultados da Bolsa, aqui tudo em um lugar só. O que você pode fazer então para agradecer aqui o empenho nesse programa, que é dominical, né? Ou seja, eu tenho que gravar ele na sexta-feira à noite, no máximo no sábado de manhã, para estar aqui disponível para você. Você pode deixar o seu like, que você ajuda bastante, e você pode também clicar no botão de se inscrever aqui. Você é muito bem-vindo então ao canal Investidor Sardinha. Então o Ibovespa abriu a semana aí com 114.092,94 pontos e após uma montanha russa aí de emoções que a gente teve no mercado, acabamos fechando a semana com 116.221,58 pontos. Foi uma semana bem interessante, então, uma alta aí, né, no acumulado da semana de 1,75%, foi uma alta expressiva. E o que motivou isso? É o que a gente vai te mostrar aqui agora. Então a Cyrela apresentou um lucro líquido expressivo. A Cyrela aí apresentou o resultado dela trimestral, né? E os números vieram regulares da empresa no que tange a receita líquida ali, que ficou 10% abaixo do consenso de mercado, registrando R$1 bilhão aí no quarto trimestre de 2020. A margem bruta ajustada da empresa avançou 2,3 pontos percentuais na comparação anual e acabou fechando aí em 33,8% no trimestre. Outra coisa muito importante aí do resultado da Cyrela, que é uma empresa do ramo de construção civil, tá? Para você que não sabe, ela registrou aí também um impacto negativo, né, de R$21 milhões por efeito das contingências judiciais ali, né, custo jurídico. Em comparação aí com as expectativas de mercado, a Cyrela reportou um lucro líquido expressivo, né, cerca de 14,5% acima do consenso, registrando aí uma alta de 75,1% na comparação anual, somando 261 milhões no quarto trimestre de 2020. Foi um número bem interessante. O bom resultado da companhia foi amplamente impulsionado aí pela venda em outubro, né, dos lotes de ações suplementares das ofertas públicas de distribuição das ações da Cury e da Plano & Plano, que foram IPOs ali, que a empresa tinha uma participação, realizados em setembro de 2020, com impacto aí de 48 milhões de reais. A Cyrela apresentou então resultados sólidos aí, alcançando o lucro acima das expectativas de mercado, um destaque aí para a forte geração de caixa que ela teve no período, um reflexo da resiliência aí das operações da empresa. Esperamos um impacto positivo, portanto, no preço das ações de CIRI 3 aí no curto prazo. O que eu vou dar aqui? 2 dedinhos para vocês aqui, só de pitaco nessa informação que a gente tem da Cyrela. A gente está aqui, né, no momento agora, com o mercado imobiliário de modo geral aquecido. Por quê? Porque a gente teve, né, uma baixa na taxa Selic durante muito tempo. Agora, pela primeira vez, a gente teve um aumentozinho na taxa Selic. Então é de se esperar, e aí eu vou fazer aqui previsões catastróficas para vocês que são grandes investidores aí do ramo imobiliário, que eu sei que tem muita gente aqui que investe. Eu vou dizer o seguinte: se a Selic continuar subindo, você pode esperar como um efeito imediato aqui um aumento na taxa de juros. Pode ter um efeito imediato, um aumento na taxa de juros de modo geral. Então os financiamentos tendem a ficar mais caros. E com isso, as empresas do setor imobiliário ali podem ter, então, uma redução nos lucros delas nos próximos meses. Então é muito importante você que é investidor imobiliário começar a ficar atento nesse tipo de ciclo, tá? E é por isso que eu tô passando esse ciclo para vocês aqui. É muito importante você ver no que a Selic pode impactar. Ela vai ter ainda também um grande impacto ali também nos fundos imobiliários, tá? Então a gente pode esperar aí uma redução no preço das cotas se a Selic continuar subindo. Isso não acontece de imediato, mas a gente pode esperar que isso aconteça aí no médio prazo. Então a gente vai falar aqui de outra empresa, né, uma empresa do ramo imobiliário também, a EZTEC, e para mim a EZTEC é uma das empresas mais redondinhas do setor imobiliário de modo geral. Não invisto em empresas do setor imobiliário, só tenho uma participação bem pequenininha em Iven, né, a Iven 3 ali, mas se eu fosse investir em alguma empresa do setor imobiliário, certamente eu cogitaria investir em EZTEC. Por quê, né, Raul, que você cogitaria ali um investimento em EZTEC? A EZTEC tem lucros consistentes, é uma empresa com a dívida controladíssima e ela tem um ramo de atuação ali muito focado na região metropolitana de São Paulo.
Ela é uma empresa desde 1979 que apresenta resultados consistentes, desde que ela está aberta em Bolsa de Valores, 2007, ela também apresenta resultados consistentes, mesmo considerando as crises que a gente teve nesse período, né? Final de 2008, 2012, a gente também teve alguns probleminhas e ela continuou ali tendo uma normalidade, né, nas operações dela. Só que agora a EZTEC apresentou aqui um resultado abaixo do esperado, mas com lucro bom, né? Então a EZTEC apresentou aí uma contração de 15% na receita líquida ali na comparação anual, né? Então ela registrou aí 262,2 milhões de reais de receita no quarto trimestre de 2020. Essa queda se deu principalmente, né, pela desaceleração dos lançamentos ocorridos no trimestre aí, que apresentaram um recuo de 59% no ano contra ano, com VGV, que é aquilo que a gente chama de valor geral de vendas, de 380 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Raul, qual que é a diferença entre receita e lucro? É que as pessoas vivem me perguntando isso quando eu explico aqui esses números. Então imagina o seguinte, eu vou ali e compro a maçã por 10 centavos, eu consigo vender ela por R$1. De quanto foi o meu lucro? Lembra que eu paguei 10 centavos na maçã? Então, o meu lucro ali, nesse caso, simplificando bastante, né, sem colocar os custos que eu tive para efetuar a venda, né, o tempo, essas coisas todas, seria, né, um lucro, então, de 90 centavos. E a receita seria de R$1. Você entendeu? Eu recebi R$1 do cliente, recebi R$1 do cliente ali, então eu recebi nisso, a receita foi de R$1, mas o lucro foi de 90 centavos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, o lucro bruto da empresa acabou sendo aí de 104,8 milhões no trimestre, com uma queda aí de 15% na comparação ano contra ano. A margem bruta da empresa apresentou um avanço de apenas 0,2% ali, encerrando o período com 40%. O lucro líquido veio acima das expectativas aí, 139,6 milhões de reais no trimestre, uma alta de 30% com relação ao mesmo período de 2019, né? Super interessante aí. Por fim, a empresa anunciou uma distribuição potencial de dividendos aí de 96 milhões de reais, o que representa um rendimento em dividendos de 1,3% aí em cima do valor da ação, né, do preço da ação. Então o resultado da EZTEC veio levemente abaixo das expectativas, compensadas por um expressivo lucro líquido acima do consenso. Dessa forma esperamos um impacto neutro e levemente positivo aí no preço das ações de EZTC3 para o curto prazo. Olha, para o longo prazo aí a gente pode esperar o mesmo cenário que eu desenhei ali para a Cyrela, tá? Ela também não sai muito disso. A gente tem mais uma empresa aqui da construção civil e aí você consegue entender, você vai montando aqui o quebra-cabeça na sua cabeça e você vai entendendo que todos os impactos ali levemente positivozinhos, né, no mercado acabaram impactando o Ibovespa de modo geral. Então a gente tem aqui um resultado agora da Helbor também, que é a HBOR3, né, uma empresa já menos conhecida, já menos famosa do que a EZTEC ali, do que a Cyrela. É uma empresa do ramo de construção civil, também foi fundada em 1977 e antes desse ciclo que a gente teve agora de vários IPOs de empresas de tecnologia, a gente teve um ciclo semelhante ali em 2007. Eu não sei se vocês se lembram, né, talvez vocês não estavam no mercado ainda, mas a gente teve esse ciclo ali de vários IPOs nesse mercado e ela também fez IPO nesse período ali. Ela atua aí, a Helbor, né, na construção e comercialização também de imóveis ali. E ela acabou apresentando o resultado do quarto trimestre de 2020 abaixo do esperado. A receita operacional líquida da Helbor, né, a HBOR3, veio um pouco abaixo das expectativas, com queda de 34% na comparação trimestral e uma contração de 52,7% no ano contra ano, totalizando aí 212,7 milhões no quarto trimestre de 2020. O lucro bruto da empresa também apresentou um recuo mais contido na comparação trimestral ali, né, e veio em torno de 8,4% de recuo, e o avanço no ano contra ano de 90,4%, registrando 55,6 milhões no quarto trimestre de 2020, né? Então a queda na receita líquida foi compensada pela melhora da margem bruta ali e por um resultado financeiro mais positivo, que acabou impulsionando o lucro líquido, que totalizou 26,2 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. E aí a gente vê aqui um aumento de 72,7% em relação ao terceiro trimestre de 2020. É muito estranho, né, os balanços de empresas do setor de construção civil, porque os números são muito distantes uns dos outros e isso se dá principalmente pelos lançamentos, aqueles volumes, um aumento no volume, às vezes uma queda nesse volume, então é muito fácil a gente ver essa discrepância entre um resultado e outro. O retorno sobre patrimônio líquido, o ROI da empresa anualizado, foi de 8,2%, um ROI bem interessante. E no lado operacional, aí, os destaques positivos foram, primeiro, uma queda no cancelamento das vendas, que somaram 19 milhões no trimestre, equivalentes a
7,7% das vendas brutas. E em segundo, né, a gente vê ali uma redução do nível dos estoques prontos, que representaram 51% das vendas no trimestre. Então ela acabou conseguindo vender o que estava encalhado ali. Na nossa visão, aqui então a Hellgor acabou divulgando resultados mistos aí, né, com a receita líquida abaixo do esperado, compensada pelo aumento da margem bruta, com melhora no resultado financeiro, que impulsionou o lucro líquido acima do esperado. Desse modo, esperamos um impacto neutro nas ações aí de HBOR3 no curto prazo. A gente vai falar aqui agora de uma empresa, né, que é muito queridinha de vocês aí, a Hapvida, HAPV3, né, fica até estranho, foi parecendo HPV, né, não é um bom nome. HPV é aquela doença venérea, gente, eu não vou explicar isso, né, o que eu tô fazendo? Então ela foi fundada ali em 1993, abriu capital aí em 2018, a empresa atua principalmente na venda de planos de saúde, com cobertura de custos de assistência médica, sendo que a maior parte dos atendimentos da empresa são realizados nas redes clínicas ambulatorial e hospitalares próprias ali que a empresa tem. Ela atua também na comercialização de planos odontológicos. Então a Hapvida aí apresentou um EBITDA abaixo do esperado, né? Ela apresentou uma receita líquida de 2,27 bilhões no quarto trimestre de 2020, um crescimento de 27,3% em relação ao mesmo período de 2019. A sinistralidade da empresa atingiu aí 66,5%, um aumento de 4,7 pontos percentuais em relação com o quarto trimestre de 2019, um aumento de 37% nos custos assistenciais totais, que por sua vez atingiu 1,51 bilhão de reais no trimestre. As despesas com as vendas ali gerais e administrativas tiveram um crescimento inferior ao crescimento da receita, que acabou dando um fôlego ali para os efeitos do aumento da sinistralidade na margem bruta da empresa. Ou seja, como não subiu as despesas na mesma intensidade, acabou ficando um elas por elas ali. Com isso, o EBITDA da empresa atingiu 432 milhões de reais no trimestre, 15,2% superior ao apresentado no mesmo trimestre de 2019. Lembrando ali que o EBITDA é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Nada mais, né, nada menos do que o nosso famoso, em português, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, tá? Então a margem EBITDA da empresa ficou em 19%, aí, 2 pontos percentuais inferior ali ao quarto trimestre de 2019. Por fim, o lucro líquido ajustado, excluindo os efeitos de amortização da carteira de clientes, apresentou aí um crescimento de 2,1%, atingindo 282 milhões de reais. O resultado da Hapvida aí veio com crescimento de receita acima das expectativas, porém com a compressão das margens, o que resultou aí em EBITDA e lucro líquido abaixo do esperado ali pelo mercado. Então a gente acredita que o comportamento das ações da Hapvida no curto prazo ficará mais ligado às questões setoriais com a pandemia e possíveis impactos na empresa aí, pelo menos nesse curto prazo, tá? A gente vai falar agora de Vivara. Vivara é uma empresa que está na minha carteira, é a Viva3, é uma empresa do ramo de joias ali, muito interessante, foi fundada ali em 1962 pela família Kaufmann, né? Abriu capital em 2019, ela comercializa joias, relógios e outros acessórios aí. É uma empresa muito interessante, tem um método de negócio diferente das outras joalherias brasileiras, né? A gente vê ali joalherias como a H Stern, que focam muito mais num público totalmente classe A. Então assim, você vai na H Stern ali, não tem produtos de entrada. E a Vivara desenvolveu algumas pulseirinhas que você consegue colocar ali, um produto de mais baixo custo, um produtozinho para presente ali da classe B e C, e acabou conseguindo uma rentabilidade bem interessante. E o detalhe é, as pessoas estavam com medo, né? Como que chega esse resultado aqui pra gente, né? Em que momento chega o resultado da Vivara no Brasil? As pessoas estavam com medo que houvesse uma recessão de produtos supérfluos, porque a gente está em pandemia. E a Vivara acabou provando a rentabilidade dela, apesar desse cenário desafiador, que é uma coisa que eu já tinha cantado a pedra, que provavelmente aconteceria. Falei lá no Instagram, falei aqui pra vocês em alguns outros episódios aqui do canal. A Vivara apresentou então um forte desempenho no seu comércio eletrônico ali, com crescimento de 159%, não pronunciei errado, 159% na comparação anual. Os principais destaques financeiros ali ficam com o crescimento da receita líquida no quarto trimestre de 2020 de 13,2%, alcançando aí 461 milhões de reais, com recorde de vendas totais em um trimestre. Então assim, foi o recorde, tá? No ano de 2020, a empresa faturou 1,047 bilhão de reais, uma redução de 10,61% na comparação anual. O EBITDA ajustado, a métrica para a geração de caixa operacional, ali apresentou um crescimento de 15,6% e melhora de margem em 0,6 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2019, alcançando 29,8% no trimestre e 137,4 milhões de reais ali. Então foi bem
interessante, né? No ano, o EBITDA ajustado acabou ficando em 216,3 milhões de reais, uma queda de 20,5% em relação ao ano de 2019. O lucro líquido ajustado do quarto trimestre de 2020 veio abaixo do resultado do quarto trimestre de 2019, ficando em 93,2 milhões de reais. Porém, existem aí os efeitos da contabilização de tributos, né, relativos ao exercício anterior. Então, tínhamos impostos para pagar ali. No ano, o lucro contábil foi de 146,6 milhões de reais, uma queda de 32,4% em relação ao de 2019. Esperamos uma reação positiva no preço das ações aí no curto prazo de Viva 3, devido ao bom resultado com melhoria nas margens nesse trimestre, com a empresa provando que ela é rentável mesmo em um cenário de dificuldades. Por quê? Porque o cenário aqui, a previsão, por isso que é importante você entender, é de que a coisa seria catastrófica, né? A gente olha aqui para Vivara e fala, porra, pensa numa empresa que vai sofrer numa pandemia, uma empresa de joias. E o que a gente vê é que não tem crise para essa galera que tem dinheiro, tá? Então isso aqui já era esperado por mim, pelo menos, mas pelo mercado de modo geral não era. Eu falei aqui para vocês, mas o mercado não esperava essa mesma alegria aqui. A gente vai falar agora do grupo Notre Dame, né? O GNDI 3, uma empresa fundada ali em 1968, que abriu capital em 2018, atua por meio de planos de saúde, serviços hospitalares ali, né? Uma empresa bem interessante também. Apresentei ela porque eu sei que muita gente não conhece. A Notre Dame Intermédica acabou tendo uma rentabilidade recorde em 2020. Sim, recorde. Os resultados do quarto trimestre da empresa vieram aí com queda nas margens, sobretudo pela maior taxa de utilização do plano, né? As pessoas começam a usar mais o plano quando as pessoas adoecem, com aumento no número de consultas e internações relacionadas aí à segunda onda da pandemia no Brasil, né? No consolidado do ano, porém, a empresa alcançou um forte crescimento com rentabilidades recordes. Então, no ano, o EBITDA da empresa, métrica para geração de caixa operacional, já expliquei para vocês lá em cima, ficou em 1,82 bilhão de reais, né? Com margem de 17,1%, um crescimento absoluto de 42,8% e melhora de 1,9 ponto percentual na margem. E lucro líquido ajustado por efeitos não caixa de 1,01 bilhão de reais, crescimento absoluto aí de 59,7% e melhora de 1,9 ponto percentual na margem, tá? Então, contribuiu também para a melhoria da rentabilidade, a redução da participação total das despesas gerais e administrativas de 9 para 8,7% da receita líquida total no ano de 2020. Apesar dos números fortes aí, os resultados vieram ligeiramente abaixo do esperado. Esperamos uma reação, então, negativa no preço das ações da empresa no curto prazo, devido à alta no último pregão aí de 2%, né? Já era esperado que viessem em linha ali esses resultados dela. O que eu acho que vai acontecer com o setor aqui de saúde agora, já que a gente falou de algumas empresas, com base no cenário que a gente está vendo agora de pandemia e tal? Vai existir um momento em que a gente vê uma curva, né, dos casos subindo e essas empresas tomam mais prejuízo, só que à medida que essas empresas tomam mais prejuízo, se existe uma boa propaganda para plano de saúde, para coisas do tipo, são as doenças. As pessoas vão ficar com mais medo, tenho visto mais gente falando de fazer plano, se você já cogitou fazer um plano no meio dessa pandemia, comenta aqui, por conta disso. Então, à medida que se resolvam esses casos, a tendência, na minha opinião pelo menos, é que as pessoas saiam da pandemia, os brasileiros saiam da pandemia mais cobertos por seguros do que estavam antes. Então, acho que as empresas vão gastar dinheiro agora para garantir um aumento de clientes depois. É porque é nesse momento que o brasileiro vai ver a utilidade desse tipo de serviço e ali, quando acaba a pandemia, então, eu acho que não tem um cancelamento desse plano. As pessoas se acostumam com isso, é uma segurança a mais. Eu jamais me arriscaria a ficar sem plano, não estou sugerindo nenhuma empresa aqui, mas de fato jamais me arriscaria, até porque no Brasil, se você quiser ter um atendimento de qualidade, a gente paga um preço muito caro por isso se você não tiver plano. Já vi amigos meus irem quase à falência ali, tentando pagar esse tipo de coisa, e eu lá nos anos de 2012, por aí, minha mãe teve um problema, minha mãe já é falecida, morreu devido a um erro médico, e minha mãe precisou ficar internada ali. E nessa época, cara, eu era bem novinho, né? Eu tinha 18 para 19 anos, eu tive que arrumar dinheiro não sei de onde, né? Eu fiquei trabalhando loucamente ali, inclusive foi o ano onde eu tive a virada de chave, comecei a ganhar mais dinheiro, porque eu tinha que pagar 300 e poucos reais ali por dia, né, do hospital da minha mãe, e não é barato. Então, assim, um conselho que eu dou pra vocês aqui, de amigo mesmo, é não fiquem sem plano de saúde, tá? Antes da gente ir pra próxima notícia aqui, tem uma coisa, um convite que eu quero te fazer. A gente tá começando hoje, exatamente hoje, o processo seletivo da UVP 2021. O que é isso, né? A UVP é a minha escola de formação para investidores. Então, se você quer aprender a investir no exterior, investir em Bitcoin, cara, investir em tudo aí, analisar uma empresa do jeito certo, montar uma carteira sabendo o que você está fazendo. E se você é uma pessoa que já faz um aporte mais interessante ali, cara, pelo menos você aporta aí mais de R$500 por mês, menos que isso eu não vejo tanto sentido, tá? Você pode participar do nosso processo seletivo, tá o link aqui embaixo, você pode clicar aqui e você pode tentar ali uma vaga na UVP. Como assim, Raul? É porque eu não consigo vender o curso para todo mundo. Infelizmente,
Infelizmente eu tenho um número de vagas restrito, né? A gente vai ter no máximo 500 vagas nessa turma, nada mais que isso, tá? Isso é no máximo, limitando ali para poder tentar atender o máximo de pessoas possíveis para a gente conseguir ali ter um atendimento de qualidade, para eu conseguir oferecer ali a plataforma. O curso dura 8 semanas, as aulas são inteiramente gravadas ali, você pode ver e rever quantas vezes você quiser pelo prazo de 1 ano, tá? Então você clica aqui, participa do processo seletivo, se você for aprovado, alguém vai entrar em contato com você, você vai poder fazer sua matrícula. O preço tá barato e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, tá? Então dessa vez eu liberei para vocês essa grojinha aí. Antigamente a gente botava os juros porque fazia muita diferença pra gente. Agora a gente tá conseguindo crescer um pouquinho mais, tá dando para fazer. Então se você quiser participar, cara, só clicar no link aqui e garantir sua inscrição. Você vai ser levado para um grupo de WhatsApp, tá? Depois você clicar aqui e aí no grupo de WhatsApp você vai poder fazer sua prova ali, tá bom? Então a gente vai falar aqui dos resultados fortes também na Mitre, também uma construtora ali, né? Apresentou os resultados. Foi a semana de resultados das construtoras aí. Então na noite de segunda-feira, dia 15, a incorporadora aí, Mitre, divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2020 e do consolidado do ano. Os principais destaques ali do resultado foram, primeiro, receita líquida de 154,7 milhões no trimestre, um crescimento de 26,8% na comparação anual. Segundo, margem bruta de 34% no trimestre, comparado com 27,4% no quarto trimestre de 2019. Terceiro, lucro líquido de 22,5 milhões de reais, um crescimento de 329,3% em relação ao quarto trimestre de 2019, puxado pelo aumento das margens operacionais, além do melhor resultado financeiro. O destaque negativo ficou para o crescimento das despesas comerciais, 51,8% no consolidado de 2020 e 96,5% no quarto trimestre de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, que foi aí um aumento de 117,3% no consolidado de 2020 e 75% no quarto trimestre de 2020. Os resultados fortes não somente mostram aí a boa execução da Mitre, como também dissipam ainda mais as dúvidas em relação ao ritmo forte de crescimento sem abrir mão da rentabilidade, uma das principais bandeiras da companhia em sua abertura de capital ali, o IPO, o que deve gerar uma gradual reavaliação positiva do mercado a respeito da empresa, que não estava aí com a fama muito boa. A gente vai falar aqui agora do resultado da Metal Leve, né? Então aí da MAHLE Metal Leve, a famosa Leve 3. E cara, que resultado, hein, galera? Que resultado foda. Então a Leve 3 aí apresentou resultados sólidos no quarto trimestre de 2020. Então a MAHLE Metal Leve aí apresentou o resultado trimestral dela e, cara, foi uma alta de 12,4% na receita líquida no quarto trimestre de 2020, que contabilizou aí 776,7 milhões de reais. A margem bruta da empresa também apresentou uma alta aí de 8,1% na comparação anual, atingindo 29,6% no quarto trimestre de 2020. Cara, olha que loucura, né? Foram números incríveis mesmo. Em relação ao EBITDA ali, a gente vê também a métrica de geração de caixa operacional. A linha apresentou um crescimento aí de 49% na comparação trimestral e de 71,5% na comparação anual, registrando aí 131,4 milhões de reais no quarto trimestre. E aqui a gente vê aquela linha gostosa, aquela linha que importa pra gente. O lucro líquido da empresa registrou sim uma alta de 141,7% na comparação trimestral e de 52,3% na comparação anual, contabilizando aí 100 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, ainda ficou uns quebradinhos aí que não vale nem a pena mencionar. A MAHLE Metal Leve aí, então divulgou resultados sólidos completamente acima de qualquer expectativa que o mercado tinha, com destaque na forte recuperação no volume de vendas e de preço, principalmente nas exportações, né? Então dessa forma a expectativa é de um impacto completamente positivo nas ações de Leve 3 aí. É uma empresa muito interessante, uma empresa que eu gosto bastante, apesar de não ter em carteira. Sempre que a gente fala dela aqui, são notícias muito boas, né? A gente tem agora uma notícia muito importante também, que é da DASA, tá? Então a DASA ali, aquela empresa de análise clínica, diagnóstico por imagem, empresa super interessante ali, ela comprou o Hospital São Domingos do Maranhão por 2 bilhões de reais. Então a DASA é uma empresa que já reúne aí uma rede de laboratórios, o Grupo Hospitalar de Gestão com Cuidados. Ela acabou adquirindo o Hospital São Domingos, que é referência lá em São Luís do Maranhão. Galera que é aí de São Luís do Maranhão deve conhecer o hospital, e ela comprou por 2 bilhões de reais. A notícia foi divulgada na quinta-feira, se não me engano, e o pagamento constituirá então uma quantia aí de 400 milhões em dinheiro, né? Além do saldo com emissão de 12,5 milhões de novas ações da empresa, assumindo um múltiplo aí de 21 vezes o EV dividido pelo EBITDA, né? O EV/EBITDA, que é um indicador muito interessante. Desde que a DASA negocie no mesmo múltiplo obtido no IPO da Redditor, né? O equivalente a 1,6 bilhão de reais. O Hospital São Domingos é um puta do hospital, possui 380 leitos ali a serem expandidos para 500, com EBITDA estimado de cerca de 135 milhões de reais para 2021.
A aquisição vai ampliar também aí o número de hospitais da DASA para 14 unidades com um total de 3.200 leitos. A família fundadora continuará operando o negócio e apoiando a expansão da companhia no Norte e Nordeste. Consideramos a aquisição positiva para a DASA 3 aí, esperamos uma alta no preço das ações, obviamente, para o curto prazo. No entanto, é importante ressaltar que a DASA não tem free float nenhum, né, cara? Só 2,5% do capital total da empresa é listado em bolsa, então a empresa não tem liquidez. DASA, se quiser brincar de bolsa, não é notícia boa, tá? Vem pra cá, traz aí mais ações pro mercado, mínimo de governança corporativa, porra, 2021, vamos acordar aí, né? Não dá pra gente ficar só falando essas coisas, ai, maravilhas da DASA, sendo que, infelizmente, vocês não têm um nível de governança corporativa nem satisfatório, nem minimamente satisfatório, né? Parece que não quer brincar de bolsa, quis brincar de bolsa, quis dinheiro do mercado, mas não tá aí tão interessada, né? Então, assim, a gente precisa sair disso aí, né? 2,2% de ações não dá, né? Pega aí, ou a cromossomo tem que vender um pouquinho, ou o fundo de investimento aí tem que vender um pouquinho, alguém tem que vender um pouquinho dessa empresa aí pra gente poder brincar, tá? Então a Nike apresentou um resultado misto no terceiro trimestre de 2020, a gente vem para aquele braço de notícias internacionais aqui. A Nike, a NKE, né, apresentou seus resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2021, que equivale ao período entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. A receita líquida foi de 10,35 bilhões de dólares no trimestre, um acréscimo de 3% na comparação anual, ou queda de 1% na comparação com base de uma moeda constante ali. O que acontece? Por que eu, Raul, não tenho Nike? Antes de eu concluir aqui isso para vocês. Eu tenho uma participação relevante aqui na Centauro, e a Centauro é dona da marca Nike no Brasil. Então eu acabei pegando um braço interessante da Nike, que é esse mercado brasileiro aqui. Eu acho o mercado lá de fora até mais interessante, mas como eu fiz essa exposição e eu gosto muito do case de Centauro e pretendo manter ele por mais alguns anos, então aqui não é uma empresa que eu posso, né? Porque senão ficaria com a dupla exposição, tá? Mas é uma empresa que eu gosto muito. A margem bruta foi de 45,6%, um aumento de 130 pontos com base na comparação aí do mesmo período do ano passado. Já o resultado operacional medido pelo EBIT ajustado foi de 1,7 bilhão de dólares, né? Salto de 90% na comparação anual. Por fim, o lucro líquido aí foi de 0,90 centes de dólar por ação, né? Superando as estimativas que giravam em torno de 0,76 centes de dólar. O retorno sobre capital total investido, né? O ROIC ali, que é a relação que a gente faz entre o resultado operacional após os impostos ali, o EBI, e os ativos operacionais, acabou alcançando a marca de 29,7% anualizado, superando os 21,5% dos meses anteriores. O que a gente acha aqui do resultado da Nike então, né? Veio mista ali com a melhora interessante nas margens e um lucro por ação acima das expectativas. Contudo, o mercado costuma pagar um prêmio mais elevado pelo desempenho na linha de topo, que acabou decepcionando as projeções em quase 6%, né? Esperamos um impacto mais negativo nos preços das ações da NQE no curto prazo, de modo geral. Então agora a gente precisa conversar aqui sobre um assunto muito interessante. Vocês me perguntaram, será que a Selic maior, a Selic nesse tamanho que ela está agora, né? Ela vai derrubar a bolsa, essa alta na Selic? Por que a gente pergunta isso? Porque se você olha ali no fim de 2018, a Selic estava em 6,50%, né? E aí o Ibovespa encerrou aquele ano ali de 2018 em 87.877 pontos. Um ano bem interessante ali. E na sexta-feira, dia 12 agora, o índice acabou fechando em 119.472 pontos. Se você considerar a alta de 2018 até agora, a gente vai ter ali 29,9% de alta no período. Teve os solavancos, teve a pandemia, teve aquela crise, aquela coisa toda. E no dia 8 de janeiro, quando as notícias ainda eram ruins, né, o Ibovespa chegou no recorde histórico aí de 125.077 pontos. Quando a gente olha para esses números, a gente vê uma relação direta. Parece que quando a Selic começa a cair, a bolsa começa a subir. Isso é óbvio, né? Os investidores ali que investiam em renda fixa vêm atrás de uma rentabilidade maior porque a Selic está muito baixa. Agora, as expectativas, né, dos investidores é que o Banco Central vai fazer jus ao seu mandato ali e vai elevar os juros para conter a aceleração da inflação. Então agora a gente deve ver a Selic subindo ali e isso deve derrubar a bolsa quando a bolsa começar ali a render menos do que as aplicações em renda fixa, né? Em algum nível para algumas pessoas. Essa foi a pergunta que vocês me fizeram. E cara, a resposta é que não, e ali tem dois principais motivos, né? A gente vai voltar à primeira regra ali para entender como é que vai acontecer esse negócio da bolsa. A primeira regra de mercado é a expectativa. Então, se todo mundo já sabe que a Selic está em queda, cara, todo mundo já precificou isso, a gente já sabia que estava em queda. Agora todo mundo já sabe que a Selic está em alta.
então ela já está precificada ali também. A expectativa do aumento da Selic já está bem expressa nos preços, né? Então o que falta agora para o mercado é reduzir essa dispersão aí das estimativas, né, com relação aos juros, algo que deve ocorrer após a divulgação do comunicado aí que vai acontecer depois da reunião do Copom. Assim, a confirmação das expectativas deve ter um efeito restrito aí sobre as taxas futuras dos juros, pelo menos no momento, né? A não ser que aconteça algum fato que ainda não estava precificado. Outra notícia interessante que vem lá de fora, né, uma empresa brasileira, mas que é listada lá fora, foi que a XP anunciou aí a troca de CEO, né? Então, na última sexta-feira 12, depois do fechamento de mercado, a XP aí anunciou ao mercado que o Guilherme Benchimol, que é também o fundador da empresa e foi o CEO da XP nos últimos 20 anos, vai deixar a função para o atual diretor de tecnologia e operações, que é o Thiago Mafra. O Benchimol vai ter uma nova função aí de presidente executivo do conselho de administração da empresa. Em entrevista, o CEO da empresa deixou claro que continuará a ser a cara da XP para o mercado, né? E em seu novo cargo, Guilherme seguirá focado na visão de longo prazo da empresa e na estratégia ali de M&A, né, que são as fusões e aquisições da XP. O Thiago Mafra aí tem 36 anos e liderou a estratégia de desenvolvimento da plataforma de serviços financeiros e transformação digital da XP nos últimos 3 anos. Ele é um cara muito respeitado pelo mercado, nome de peso ali. O Mafra foi escolhido para o cargo por unanimidade da diretoria da companhia por ser visto como o mais apto para gerir a empresa no dia a dia. De fato, velho, é o cara ali que estava em cima, né? Porque a parte digital da XP é toda XP. Então, em nossa visão, as ações da companhia, da XP aí, podem sofrer uma certa volatilidade com a notícia, algo comum quando existem essas trocas de comandos da empresa, né? A gente pode esperar que deve ter mais algum solavanco aí naquela divisãozinha da XP ali, né? Do Itaú, transformar na Expart ali, né, da parte dele. A Samsung enfrentou aí uma crise de abastecimento, né? Então a Samsung, uma das maiores fabricantes de chips e eletrônicos para consumo do mundo, fez um alerta sobre desbalanceamento no mercado de semicondutores globais, né? Sugerindo que há um descompasso relevante entre a demanda pelos materiais e a capacidade de oferta. Então não estão conseguindo casar ali as duas coisas. A companhia estaria estudando, inclusive, adiar o lançamento anual do seu smartphone aí, o Galaxy Note. A declaração reforça o discurso de outras empresas, como a Continental AG, Renesas Electronics e até a Volkswagen, aí, que tinha anunciado a mesma coisa, que diz ter deixado de produzir 100 mil veículos nessa semana devido à mesma questão aí. Ou seja, o receio de que esse problema passe a atingir ali não apenas a cadeia de suprimentos de veículos, como também a de eletrônicos de modo geral. Bombada aí, né? O boom na demanda deve-se ao fator do Covid-19 e a mudança no comportamento das sociedades, com um aumento inesperado e repentino na procura por consoles, dispositivos eletrônicos em geral. Só você imaginar, todo mundo começou a adquirir celulares e tal, até a minha avó tá me pedindo um celular, vou ter que comprar um celular para minha avó. Se alguém tiver uma indicação de um bom aparelho aí para dar para avó, eu tô interessado nesse aparelho, né? A minha avó ali precisa do aparelho mais fácil, então se vocês souberem um que seja bem simples aí, quiser me indicar aqui embaixo, eu agradeço. Esperamos um impacto negativo aí no preço das ações do setor automotivo mundial, com a alta possibilidade de revisão para baixo nos resultados. O impacto estimado na venda para o setor é de 61 bilhões de dólares, tá? Então temos uma notícia aqui sobre a Tesla, né? O recurso de direção autônoma ali da Tesla acabou gerando um novo acidente, né? O carro Model Y da Tesla aí, que é um carro que tem um recurso de direção autônoma ali, ou seja, o autopilot, né? Ele dirige sozinho, de fato. Ele estava acionado ali no momento e acabou tendo uma colisão que envolveu um carro de patrulha de trânsito. Então esse acidente se soma com outras 3 investigações recentes envolvendo os veículos da companhia e seus recursos tecnológicos ali de direção, que seguem amplo debate sobre a segurança, confiabilidade, responsabilidade. As pessoas, toda vez agora que bater um carro autônomo, vão divulgar. Cara, é óbvio, né, que vai ter acidentes, assim como também tem acidentes com os seres humanos. O que a gente precisa ver é que esse sistema é mais seguro do que um ser humano dirigindo. Se é a mesma coisa que você pegar e falar assim, nossa, tem um sistema automático de lavadora de roupa, mas tem gente que toma choque na lavadora de roupa, então vamos voltar a lavar roupa no tanque. É mais arriscado, talvez você tenha chance de cair, bater a cabeça, mas as pessoas insistem em divulgar só esse lado. Parte da tese de investimento em Tesla está associada a esses diferenciais competitivos aí e a tecnologia embarcada nos carros elétricos. Então, normalmente, quando ocorre esses acidentes ou alguma coisa na empresa, o mercado reage mal às notícias aí, fica bem polvorosa com esse tipo de coisa. Nessa quinta-feira, as ações da Tesla indicaram ali uma pré-abertura com uma queda e acabou caindo mesmo, e aí a gente deve ter um desempenho aí abaixo dos principais índices, pelo menos nessas semanas. Cara, foi só, né, um programa muito mais completo, muito mais complexo aqui. Se você gosta desses programas maiores, comenta aqui pra mim
mim, Raul, faz os maiores que eu vou fazer aquele programa ali de 1 hora. Eu sei que tem muita gente que gosta de almoçar no domingo, não consigo entender por qual razão ouvindo esse programa aqui. Então se você faz suas refeições aí, eu espero que tenha saído a tempo, que da outra vez teve um inscrito que reclamou, olha, não deu aqui para eu tomar meu café da manhã porque você postou tarde. Eu falei, tudo bem, mil desculpas aí se eu atrapalhei a sua refeição hoje, um beijão para você e até o próximo vídeo.